A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 23. Pegue sua Bíblia e vamos refletir nessa mensagem. Vamos ver o que essa mensagem tem para nos ensinar. Então é um salmo de Davi, é um salmo que Davi se coloca como ovelha e ele coloca Jesus como seu principal pastor. Então aqui no verso 1 ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus, aleluia. Então o salmista Davi, aqui, ele vai falar sobre o seu pastor. Ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Então aqui ele está se considerando que ele é uma ovelha e ele tem um pastor que cuida, um pastor que zela. Então ele confia no pastor que ele tem. E eu já te digo, será se você tem confiado no seu pastor? Será se você tem confiado? Será se você tem descansado? Porque se você tiver o pastor que Davi se refere, nada vai lhe faltar. Você vai descansar, você vai dormir seguro, porque se nós temos Jesus como nosso pastor, nós temos que descansar, nós temos que entregar nas mãos dele, porque ele não vai deixar de maneira alguma nós ficar frustrado, nós ficar abalado. Sempre ele vai estar nos livrando, por mais que nós não percebamos, mas o Senhor Jesus, ele sempre está nos livrando. Então aqui Davi vai dizer que o Senhor, o seu pastor, ele refrigera a sua alma. Ele vai dizer: leva-me para as águas de descanso. Então ele tem descanso no Senhor. Ele é quem refrigera a sua alma. E ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Veja que se eu e você, nós tiver confiança no verdadeiro pastor, que está lá em cima, olhando por nós, se nós confiar nele, ainda que nós ande pelo vale da sombra da morte, ainda que nós passe perseguições, ainda que nós passe pelo deserto, mas nós não vamos temer. Não é para nós temer, porque nós temos um pastor que zela e cuida. Então, se nós estiver passando pelo vale da sombra da morte, não vamos temer, porque o Senhor Jesus, ele está ali do nosso lado para nos dar vida. Glória a Deus, aleluia. E aqui ele vai dizer: o teu bordão e o teu cajado me consola. Porque nós também temos que se deixar a ser ensinado. O verdadeiro pastor, ele usa o bordão e ele usa o cajado. Quando a ovelha está caída, ele usa o cajado para resgatar e para trazer para perto dele. Muitas das vezes, quando nós queremos se afastar, o Senhor Jesus vai lá e puxa nós pelo seu cajado, porque ele quer eu e você pertinho dele. Então nós devemos deixar ser ensinado, ser advertido pelo Senhor Jesus. E aqui ele vai dizer
Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Veja que se você confia num pastor, se você descansa nele, se você não teme mal algum, se você coloca ele como prioridade, então o que vai acontecer? Ele vai preparar uma mesa para você diante daqueles que disseram que você não ia conseguir, diante daqueles que queriam ver o teu mal. O Senhor é aquele que pega, que transforma e que mostra para aqueles que ele apontava o dedo, para aqueles que diziam que você não era nada. Ele prepara, ele nos transforma e prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, para os nossos adversários ver o Deus que está na nossa vida. E ele ainda vai dizer mais: ele unge a cabeça com óleo, e ele vai dizer: o meu cálice transborda. Porque o que foi que aconteceu com Davi? Davi, ele passou por muitas coisas. Os seus irmãos não queriam que ele fosse rei. Muitos perseguiram, muitos queriam ver a sua queda. Muitos diziam que para ele não tinha mais salvação. Mas ele confiou num pastor que é fiel na sua palavra. E como Davi confiou, ele foi ungido rei. O Senhor mandou que derramasse óleo na sua cabeça. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, ele preparou, ele deu honra para Davi, porque aqueles que confiam, eles não são confundidos. Então, se eu e você, nós confiamos no Senhor, ele prepara tudo, ele unge nossa cabeça, ele prepara um lugar de destaque para eu e você. É como ele preparou para Davi. Davi, ele passou por muitas coisas, mas o Senhor preparou um lugar de honra para ele. Glória a Deus. E aqui ele vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Então a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor, se você segue a Deus fielmente, não precisa você andar correndo atrás da bênção. A bênção é quem corre atrás de você. A bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor, elas correrão atrás de você. Glória a Deus. Então aqui ele vai dizer: certamente as bênçãos me seguirão todos os dias da minha vida. Então a bondade, as coisas boas do Senhor, as bênçãos, as maravilhas, elas vão te alcançar. E aqui ele vai dizer: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não resta mais nada a nós fazer, senão, depois de tudo que o Senhor nos tem preparado, depois das bênçãos, depois de tudo que você tem confiado no Senhor, o Senhor prepara tudo para você. Então, o que é que você deve fazer? Habitar na casa do Senhor para sempre. Porque você não vai ser ingrato do Senhor fazer tudo isso para você e você, quando você conseguir, você abandonar o Senhor. Não. Certamente o que nós vamos fazer depois de nós ter um Senhor, um pastor que cuida de nós, que livra nós do vale da sombra da morte, que livra nós dos perigos. Então, em gratidão ao Senhor, nós vamos dizer, como Davi disse: habitarei na casa do Senhor para sempre, para todo sempre. Nós devemos habitar na casa do Senhor, porque é Ele que nos livra de todo mal. Amém? Este foi o Salmo de número 23. E se você estiver gostando, se inscreve, deixa seu joinha, porque assim você ajuda essa mensagem a chegar nos corações de mais pessoas. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.